a secretária de Educação aqui de Bauru, a professora Isabel Miziarra. Nós vamos falar sobre o início do ano letivo, que começou ontem. E, professora, mais uma vez, obrigado, viu, estar aqui com a gente, dando as informações, os esclarecimentos. Me fala um pouquinho, então, ontem as aulas começaram, como é que foi esse retorno às unidades da Prefeitura? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É muito bom estar aqui, a gente poder prestar esclarecimentos à população. O retorno às aulas ontem foi bastante interessante em alguns aspectos que nos fizeram satisfeitos em alguma área, em outras nem tanto. Por quê? Na maior parte das unidades escolares teve uma tranquilidade de atendimento, porque são muitos alunos atendidos que voltaram à escola ontem. E nós também sabemos e não vamos deixar de admitir que em algumas unidades escolares, em especial da educação infantil, nós estamos com déficit de professores. Mas já estamos providenciando, já desde o ano passado, a contratação desses professores, que será publicada uma listagem agora no próximo Diário Oficial de quinta-feira, e na sexta nós já vamos fazer o atendimento desses professores para que eles possam assumir as classes. Tirando essa falta de professores, o resto foi tranquilo, né? Nós sabemos, quando diz assim, só a falta de professores. É essencial ter o professor dentro da escola, mas são situações que estão além da nossa possibilidade de ação imediata. Então, com esta previsão, já sabíamos que isso ia acontecer. Nós começamos desde o início do ano passado o processo de contratação de professores para suprir essa falta. Quantos professores são, Isabel? Nós estávamos na data de ontem com 37 turmas sem professores. Então, nós ainda temos a possibilidade, fora a contratação, que vão ser publicados 12 contratações. Hoje eu já vou solicitar ao senhor prefeito mais 5 contratações imediatas, e também temos a possibilidade de outros professores da rede municipal fazerem dobra de período, o que sana essa dificuldade de ter o professor. Então isso vai ser por via concurso, contratação direta, já quer dizer também que já vai ter para quem está aí no mercado e é professora ou professor, pode ser contratado pela prefeitura. É assim, a contratação é de professores que já prestaram o último concurso e ainda não foram chamados. Como o concurso ainda é válido, nós temos que percorrer toda essa listagem de professores para depois começarmos a pensar em novo concurso. Perfeito. Secretária, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. Lembrando que o pessoal que está em casa pode participar da entrevista, se quiser mandar mensagem aqui, pergunta para a secretária de Educação de Bauru, a professora Isabel Miziarra, pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, 14998821013. Ainda em relação à questão da falta de professores, tem uma data para esse problema ser solucionado? Então, nós temos uma publicação agora em Diário Oficial para 12 professores e pela tramitação legal, eles têm até 30 dias para se manifestar se querem, se desejam ou não a vaga, com a finalidade de agilizar esse processo. Já na sexta-feira nós faremos um atendimento coletivo a esses professores, porque normalmente você chama aos poucos e vai dando orientação aos poucos, mas isso seria uma tramitação muito demorada. Com vistas a diminuir esse prazo, nós vamos fazer uma coletividade de atendimento e de orientação para os 12 chamados ao mesmo tempo, porque isso tem a possibilidade muito grande de agilizar o processo e a contratação acontecer de forma mais rápida. Então, nós acreditamos que a partir da publicação, nós temos aí um prazo legal de 30 dias para fazer isso. Falando agora da estrutura da Secretaria de Educação, para o pessoal que está em casa entender, né, a dimensão do que é a Secretaria de Educação aqui em Bauru, quantos alunos são atendidos, quantas crianças, adolescentes, enfim, quantos alunos, escolas tem a Secretaria de Educação aqui na cidade? É uma população grande, tá? Da educação infantil são aproximadamente 10 mil alunos. No ensino fundamental, cerca de 9 mil alunos. Das entidades conveniadas, que são 29 aqui no município, que atendem a faixa da educação infantil de 0 a 5 anos, também são 1.400 alunos.
E a população da educação de jovens e adultos, que essa nós não temos muito mensurado, porque é uma população mais volátil e ainda não foi finalizada a inscrição de todos eles. Então essa é uma população, mas sempre gira na casa dos 1.000 alunos, a educação de jovens e adultos. Então nesse montante aqui dá mais de 20.000 alunos. Que é a população de muitas cidades aqui da nossa região, né? Só em alunos aqui em Bauru. Só em criançada, adolescentes, jovens e adultos, Jovens e adultos. É uma cidade. Ô, professora, em 2017, quando o governo Gazeta assumiu e a senhora ocupou a pasta, né? A senhora, quando veio aqui no ano passado, comentou a questão dos uniformes escolares, isso muito em função de que vocês estavam entrando, havia a questão da licitação, mas me parece que esse assunto já foi equacionado, os uniformes, inclusive, já foram entregues. Fala um pouquinho sobre isso e também acho que tem a questão dos materiais também, né? Isso, o ano passado, infelizmente, tivemos problemas de variada ordem na questão da licitação, tanto do uniforme quanto do material escolar. Então, nós nos propusemos, e foi um empenho muito grande da prefeitura, do gabinete do prefeito e da secretaria, e eu digo que é uma função, um sucesso do conjunto do esforço da prefeitura em ter esse uniforme, esse material escolar na data prazada, ou seja, no início das aulas. Então nós nos empenhamos bastante, acompanhamos de perto esse processo de licitação, porque o ano passado nós tivemos várias impugnações. É verdade. Esse ano, então, nós, ao longo de 2017, nós fomos tomando muitos cuidados, prestando bastante atenção para que isso não se repetisse esse ano. Então, a partir de sexta-feira da semana anterior, já chegou uniforme, material escolar, que são entregues aos poucos nas escolas, e a população recebe nesses primeiros dias, primeiras semanas do mês de fevereiro, porque nós não entregamos pura e simplesmente na mão do aluno. Nós temos que chamar a família para receber, porque criança pequena não pode levar isso para casa, porque causa uma certa problemática. E o material escolar, que já chegou em parte nas escolas, e por que eu digo em parte? Para evitarmos problemas que tivemos o ano passado na licitação do material, nós fracionamos. Então, nós dividimos por tipos de material, agrupando as semelhanças de material para poder fazer o processo licitatório. Então, nós tivemos 4 grupos de material escolar. 2 ou 3 desses grupos licitados já chegaram nas escolas. A gente falou agora há pouco, né, que o pessoal pode participar pelo WhatsApp. Educação, muita gente quer fazer pergunta, né? E a Aline, que é nossa ouvinte aqui da Top, ela faz uma pergunta em relação a transporte escolar. Vamos colocar aqui para a secretária ouvir a pergunta da Aline. Bom dia, meu nome é Aline, eu moro aqui na Vila Dutra. O meu filho está indo o primeiro ano na escola e eu fui ver a perua escolar, R$170. Queria saber se ela acha justo esse valor, porque tem mães que trabalham e não tem como levar a criança na escola por causa do horário do ônibus, às vezes não bate, e nem de buscar. E opta por pagar a perua escolar. Só que R$170 não está muito abusivo? Obrigado, Aline. E a secretária pode responder. Aline, essa questão do transporte escolar, quando você fala em perua escolar, em contratação, não é de responsabilidade da Secretaria da Educação. Quem supervisiona essa parte de serviço particular de transporte escolar, que no caso, pelo que eu estou entendendo, como você disse, é uma perua escolar que você está contratando, quem cuida disso é a Endurbe. Então eu não posso, eu concordo com você, eu acho caro, eu também acharia caro o serviço prestado, mas quem sou eu para dizer se não faz jus esse valor, né? Eu não posso fazer essa análise, mas é a Endurbe que cuida disso. A responsabilidade da Secretaria da Educação é o transporte escolar gratuito, que é ofertado aos alunos do município e do estado em função do convênio que nós temos. E aí este sim seria gratuito à população. Muito bem.
Outra questão também aqui, professora, a gente queria que a senhora conversasse, quando a gente discutisse, é a questão do desafio da educação aqui. Como é que a Secretaria tem trabalhado para trabalhar as demandas da educação? A gente antes estava falando dessa geração que já nasce conectada, já vem não vem com um chip dentro da cabecinha, mas é celular, é computador, a primeira coisa que eles perguntam não é nem mais bom dia, qual é a senha do Wi-Fi, né? Como é que a educação está preparada para lidar com esse público? Olha, é um público realmente conectado ao mundo, né? A informação está na palma da mão dos alunos, nós não podemos desprezar isso em tempo algum. O que é necessário para que essa demanda seja favorável ao processo de educação e não um oponente a ele? O professor tem que combinar com seus alunos o uso que fará do celular, por exemplo, porque você pode incrementar a aula fazendo pesquisas em tempo real durante a sua aula, usando a internet, que a maioria dos alunos tem no seu celular, no seu aparelho de telefonia móvel, e isso seria um complemento à aula, uma forma de tornar essa aula mais prazerosa para o aluno, porque eles gostam dessa conexão, eles precisam disso, eles sabem fazer isso com perfeição. O professor, às vezes, tem dificuldade de ele mesmo lidar com esse mundo conectivo, mas pede ajuda para o aluno, não tem demérito algum nisso, né? Eles sabem muito mais do que nós fazer conexões, instalar e desinstalar coisas. Então, é muito interessante fazer o aproveitamento disso em benefício do processo de ensino e aprendizagem. É uma demanda que está posta nas escolas, não tem como fugir dela, então nós temos aqui buscar mecanismos de usar isso a nosso favor e não contra nós, entrar no embate às vezes desgastante e desnecessário com os alunos, o que bloqueia a relação de empatia que deve haver entre professores e alunos, né? Então essa é uma demanda boa para a gente encarar com positividade. A questão, já chegando no final já aqui, né? O bate-papo está sendo muito bom, né? E a gente está podendo aí falar dos principais temas da educação. A questão de vagas em creche, professora. No primeiro ano, o que foi, né, em 2017, o que é que foi feito para aumentar o número de vagas? E esse ano, como é que está sendo essa questão? A questão de vagas em Bauru, ela é uma questão bastante complexa, porque nós temos muita procura na central de vagas por vagas nas nossas escolas de 0 a 5 anos, e é uma demanda que, por enquanto, nós não estamos conseguindo atendê-la por completo. O ano passado nós tomamos algumas atitudes em relação a isso, oferecemos, por exemplo, às creches conveniadas a oportunidade de ampliar o número de alunos atendidos, e algumas delas nos atenderam. Temos solicitação de outras entidades para este ano. Nós estamos agora retomando a construção da obra abandonada lá do Parque Roosevelt, e vamos em breve também retomar a obra lá da Quinta Ranieri, porque era a mesma empresa construtora que abandonou as duas obras, e a mesma empresa, a Gomes e Benez, aceitou a retomada das duas obras. E quando a gente diz aceitou, a gente tem que deixar bem claro que era uma empresa que já estava licitada. Lá, quando aconteceu há 4 anos atrás a licitação primeira para essas duas obras, a Gomes e Benez ficou em segundo lugar. Então, legalmente, ela pode requerer essa obra, e eles aceitaram. Então, a morada do Buritis já está em efetivação, já estão fazendo a obra. Quinta Ranieri, assim que acabar a morada dos Buritis, eles vão lá para Quinta Ranieri. E fora isso, nós ainda temos a previsão de construção de novas 5 creches pelos convênios com o governo federal e com o governo estadual. E 2 dessas creches, a Meiridota e a do Granja Cecília, foi conseguido agora renovação do contrato na demanda nesse governo Gazeta. As outras 3 já eram da gestão anterior, mas essas foram efetivadas agora em 2017.
Secretária, a gente falou logo no começo da entrevista, né, em relação à falta de professores, né, como que a Secretaria está trabalhando para resolver esse problema. E aqui no rádio, né, a audiência é sempre rotativa, né? O pessoal tá fazendo alguma coisa, aí liga o rádio e tal, às vezes pode perder o comecinho da entrevista. A nossa ouvinte é a Adriele. A Adriele pergunta referente à falta de professores na escola Aida Tibiriçá, que se eu não estiver enganado é na Vila Antártica. Tem a filha dela que estuda lá, que está no Infantil 3, se tem alguma posição especificamente sobre essa escola Aida Tibiriçá em relação à possível falta de professores. Nós temos que atender não só a Aida Tibiriçá, nós sabemos que está com falta de professores lá. Então, desses professores que nós vamos contratar a partir de sexta-feira, quando vai ter o chamamento, a publicação em Diário Oficial, nós vamos estudar muitíssimo bem quais são as escolas que estão com maior necessidade desses professores, e isso não quer dizer que uma escola é mais importante que a outra. Nós temos que ver a demanda de alunos existente em cada unidade escolar, porque isso é um balizador para que nós façamos uma distribuição equitativa de professores que serão contratados para atender as escolas. Então, nós pretendemos fazer essa distribuição a partir do estudo dessa demanda, dessa necessidade, e vamos contemplar o máximo possível as escolas que estão com essa defasagem. Professora Isabel, a gente chegou no final aqui, eu queria só que a senhora comentasse, né, para 2018, quais são, a senhora já adiantou aí que tem novas creches que estão sendo construídas, quais são os principais projetos e os planos para este ano? Bom, nós temos como meta, foco principal agora esse ano, que foi inclusive tema de reunião com o senhor prefeito municipal, atender bem a população. E o que é atender bem a população da faixa etária, em especial das creches, da educação infantil? Ter escola para os nossos alunos. Então, uma das prioridades nossas é continuar, finalizar a Buritis e a Quinta Ranieri e iniciar a construção da creche lá no Fortunato, no Tangarás e no Jardim Ivone. Quando a gente diz iniciar, nós prevemos aí cerca de 2 anos para finalização. Não tem como fazer uma construção da grandiosidade que são essas obras em tempo tanto mais curto. E outra situação também que é finalidade do governo é iniciar a reforma e ampliação da Escola Santa Maria, tão desejada e esperada pela população daquela escola, que é uma escola super tradicional de Bauru, bem conceituada. Então, nós estamos finalizando dentro da CEPLAN a análise dos projetos para podermos fazer a licitação e dar início a essa obra também. E fora isso, melhorar a qualidade sempre da educação com a formação continuada dos professores, porque são eles o nosso carro-chefe nas escolas. Sem professor a gente não faz nada dentro da escola, e o professor precisa ser bem tratado, bem cuidado, estar sempre em contato com eles para que a formação deles seja sempre melhor e o desempenho deles em sala de aula como consequência. Muito bem. Professora Isabel, muito obrigado, viu, de estar aqui com a gente nessa manhã, dividir, compartilhar informação, esclarecendo a população com relação a isso. Eu acredito que a Secretaria de Saúde é que deve ter, de Educação, deve ser a que mais tenha funcionários, servidores municipais, não é não? Só. Acho que é, né? Porque com esse número aí... porque só de professores são aproximadamente entre 1.100 e 1.200. É muita gente, né? E aí na totalidade dos funcionários são mais de 2.000 nessa pasta. É muita gente, é o maior contingente. Obrigado, viu, professora? Sucesso esse ano, conte sempre com a gente quando precisar. A gente tem sempre divulgado as informações aqui da educação e vamos para frente, né? Não pode parar, ainda mais nessa área que é tão peculiar e tão singela, cuida das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Parabéns e fica o seu bom dia aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e coloco-me sempre à disposição da rádio e da população. Quando quiser tirar informação, estamos dispostos sempre a isso.